Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Alexandre Jorge, meu amigo, meu irmão, alegria de estar na sua paróquia, celebrando essa missa principal da festa, depois de uma longa caminhada tão bonita de 16 dias, de muita oração, de muita fé, de muita piedade, que sem sombra de dúvidas, muito favoreceu ao povo de Deus, de sua paróquia e de toda a nossa Bezerros. Alegria em saudá-lo, ao passo que eu já agradeço de coração pelo simpático convite de aqui estar. Reverendo Diácono, meu irmão, Manuel Paulino, queridos coroinhas, irmãos e irmãs, povo santo de Deus, internautas amigos. Pelo glorioso mar de São Sebastião, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo seco de Jericó, pelos 16 dias de muita oração e de muita piedade, e vos agradecemos principalmente porque nos destes o exemplo na pessoa do mártir São Sebastião. Assim canta com piedade o hino de São Sebastião desta amada paróquia. E com mais piedade ainda canta o povo bezerrense, louvando e agradecendo a Jesus pelo mártir São Sebastião. Mas o convite dessa festa, ao meu ver, é que nós, cantando este hino, também possibilitemos agradecer a Deus, louvar a Deus, não somente pelo excelso testemunho de São Sebastião, mas pelo testemunho de todos nós, de cada um, de todos. Louvar e agradecer a Deus pelo testemunho de nossa fé, de nossa piedade, de nossa religiosidade, do nosso desejo de amar e de servir a Deus como fez o mártir São Sebastião. Então, por favor, depois de rezar tanto, de uma linda programação para essa festa, cada um se pergunte ao seu coração e a si mesmo responda, mas diante de Deus e diante do mártir São Sebastião, você possa dizer: Senhor, quero apresentar minha vida para te louvar também. E se caso sua consciência impede, e se caso se seu coração aperta, e se caso você possa dizer: quando Luiz Antônio, mas minha vida está tão distante daquilo que foi a vida de São Sebastião, daquilo que o Senhor pede nesta homilia, eu lhes tranquilizo dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se reencantar com o sagrado e com Deus. Porque Deus espera sempre de cada um e de todos nós. Sempre Ele vai esperar pela nossa conversão, pela nossa alegria de estar com Ele, viver para Ele e somente nele nos alegrarmos, encontrarmos a felicidade e, portanto, comunicar ao mundo a alegria de ser cristão. Parece um contraponto ou uma contraposição, porque o santo que hoje nós veneramos e toda a igreja celebra, o grande mártir São Sebastião, como todos os demais mártires, eles passaram por tormentos, por dores, sofrimento. Essas espadas cruéis, flechas, aliás, as flechas doeram em seu corpo. Os espinhos da laranjeira feriram seu corpo e doeram muito. Sofreram a angústia de saber que a morte se aproxima, a angústia e o sofrimento de saber de que não estava agradando aos poderosos, também a angústia de ver num contexto em que a igreja, no século III, tempo de São Sebastião, sofria uma terrível, avassaladora perseguição do imperador Diocleciano, que não aceitava a verdade de Jesus, o amor de Jesus, a ternura de Jesus, o amor do Evangelho, a riqueza da igreja, a beleza de ser povo de Deus. Isso era inaceitável, porque ele se achava Deus e queria que todos apenas o servissem, como todos os exércitos e como todos os que
eram subjugados ao seu poder humano, estavam dependentes. Ele não aceitava que os seus súditos tivessem um Deus e servisse a esse Deus, porque ele não cria, ele não acreditava, ele não conhecia. E diz a história, já conhecida por todos nós, apenas para realçar e recordar ao nosso coração, Sebastião era um dos homens importante, influente, capaz, grande soldado, com uma ascensão eminente de sempre crescer mais no Império Romano, como soldado valente que era. Quando o imperador soube que ele estava também sendo cristão, e mais ainda, não somente sendo cristão escondido como muitos faziam, tinham medo de morrer, tinham medo de se perseguir, ficavam caladinhos, escondidos, mas eram cristãos. São Sebastião, mesmo contrariando o seu superior, ele, mais do que viver a fé cristã no silêncio, no sigílio, ele esbanjava pregações, ele esbanjava orações. Esbanjar no sentido de muito, como vocês muito rezaram nesse cerco de Jericó e nesse trigo. São Sebastião era um homem que rezava muito. Por certo, ele conhecia aquela palavra de São Pedro que disse: orai sem cessar, porque o vosso adversário, o demônio, rodeia-vos querendo destruir, como leão a rugir, resistir-lhe firme na fé. Talvez ele tenha lido também aquele evangelho, com certeza o leu, de São Pedro, que foi perguntar a Jesus por que não conseguia expulsar determinado tipo de espírito mau, não conseguia expulsar tal demônio. E Jesus disse para ele: Pedro, é porque determinado tipo de espíritos maus só com a força da oração e o poder do jejum. Então tudo isso foi firmando a fé de São Sebastião, e ele consolava os que estavam nos presídios, nos cárceres. Ele levava uma palavra de conforto, ele levava uma palavra de esperança. E como é sabido, e já devotado por todos nós, o imperador furioso mandou chamar Sebastião e fez uma advertência, que a igreja reza na resposta de São Sebastião ao imperador. Porque diz a oração que nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. E era costume em sua época obedecer aos homens imperadores, às autoridades constituídas da época, que era somente na dimensão do poder bélico, do poder econômico, do poder social, mas não tinha aquele poder espiritual religioso que São Sebastião conhecia. Então, quando ele foi indagado para deixar de ser católico, para abandonar a igreja, para não amar o Papa, para não viver da Eucaristia, para não amar Nossa Senhora, para não cultuar os santos, tudo que nós fazemos como igreja, São Sebastião fazia, na comunidade primitiva fazia com mais piedade ainda, e até o século III da era de São Sebastião existia uma religiosidade muito forte, muito tenaz. E São Sebastião não hesita em dizer ao imperador que deveria, ele falou com a vida, não verbalizando, que deveria servir a Deus. Aí, resumindo a história, o imperador manda flagelar Sebastião por conta do seu testemunho de fé. Amarraram-no nos seus algozes em uma laranjeira, flecharam-no e foram embora dizer ao imperador que estava resolvido o problema, que Sebastião não era mais um problema, porque ele não pregava mais, estava morto. Aí o imperador ficou tranquilo, e ocorre que duas santas mulheres, uma chamada Ana, é quem cuida de Sebastião, de suas feridas, leva-o para sua casa, tira as flechas, faz curativos com os seus, cuida de Sebastião, e ele não morreu, não foi mártir das flechas não. Por isso diz a canção: as flechas não calaram a sua voz. Ele volta depois de alguns meses, pregando com mais vigor, com mais piedade, com mais amor, com muito mais força. E aí quando o imperador soube, ficou mais furioso ainda. Ficou com muita raiva dos seus, que mandou matar São Sebastião, e inquieto porque ele voltava pregando. E isso se espalhou, porque o povo achava que ele tinha ressuscitado. Mas não foi que ele ressuscitou. Foi que Ana cuidou de suas feridas e ele, por milagre divino, por providência divina, volta a pregar, repito e enfatizo, com muito vigor e com muita fé e com muita piedade e com muito amor. Aí
Resumindo ainda a história, ele fica com mais fúria ainda, manda prender Sebastião, tenta convencê-lo a abandonar Deus, a abandonar a igreja, e é quando São Sebastião dá o seu grande testemunho, dizendo que não se pode servir aos homens, obedecer aos homens deste mundo, e sim a Deus. Eles ficam com muita raiva, prende São Sebastião em uma praça pública como esta, a pauladas, a cacetadas. São Sebastião é morto em praça pública de cacetada, e com raiva ainda mandou jogar o corpo dele num esgoto de Roma. E aí, para que ninguém o venerasse, para que ninguém... E também servisse de exemplo para afugentar os cristãos. Só que tinha uma coisa interessante. Quanto mais Diocleciano, o imperador, perseguia os cristãos, mais crescia a fé. Mais surgiam novos cristãos, mais pessoas encantadas. Porque o que passava no interior dos pagãos era isso. Que fé é esta? Que força espiritual é esta? Que Deus é este? Eles não temem a dor, eles não temem o sofrimento, eles não temem apanhar, eles não temem ser humilhados, eles não temem nem mesmo morrer por causa de um Deus. E isso fazia com que muitas pessoas se convertessem. Mas aqui eu abro um parênteses para lembrar. Vale para aquelas pessoas que por qualquer coisinha deixam a igreja. Que por nada se aborrece, eu não vou mais. Que por nada cria uma confusão e aí já não quer mais servir na igreja. É uma grande afronta à história do santo. É um grande, digamos assim, uma grande ofensa à história daqueles que deram a vida por amor ao Evangelho diante de uma grande perseguição, e você por nada quer desistir, quer voltar atrás. Faça isso não. Imite São Sebastião. Em tudo permaneça firme e fiel. Aí conta a história que uma outra santa da igreja, chamada Santa Luciana, ela tinha muitas posses e ela era amiga de Sebastião, gostava de ouvir Sebastião falar. Era amiga da igreja, era cristã, às escondidas, mas era. Ela convocou todos os seus funcionários e mandou que procurassem no esgoto de Roma o corpo de São Sebastião. E nas madrugadas, porque não podia ser feito publicamente, eles lá iam procurar aonde mais ou menos estava o corpo de São Sebastião, e encontraram. Levaram para esta santa, chamada Santa Luciana, e que enterrou o corpo de São Sebastião lá nas catacumbas, escondidos. Eu tive a alegria, a felicidade de ir lá por 3 vezes, no túmulo de São Sebastião, nas catacumbas de São Calixto, em Roma. E como é emocionante saber que naquele lugar, onde foi sepultado o corpo de São Sebastião, grandes prodígios e milagres aconteceram. Nós cantamos que ele é protetor contra a fome, a peste e a guerra. Ocorre que quando São Sebastião foi sepultado, depois de sua morte, uma grande peste aconteceu em todo o território de Roma. Muita gente morreu. A gente recorda a pandemia, perdemos tantos irmãos amados e queridos, não é? Tantos familiares, parentes. Pois bem, no tempo de São Sebastião acontecia, e não tinha os mecanismos de defesa que temos hoje. Era somente a fé, a oração e algumas simpatias que o povo fazia. E por isso morria muita gente. Mas um milagre e algo chamava a atenção. No lugar aonde Sebastião estava sepultado, ninguém morria. As pessoas que veneravam e que visitavam o seu túmulo não morriam, não pegavam a doença. Aí foi se espalhando. E aí gerou uma grande multidão que foi ao encontro para buscar o que acontecia naquela sepultura. E por isso se espalhou para o mundo e é conhecido São Sebastião como protetor da fome, da peste e da guerra. Contra a fome, contra a peste e contra a guerra. Peçamos que ele continue nos livrando de outras pestes, de outras guerras e de outras fomes. Fomes de poder, fome de ganância. Sebastião ensinou com sua vida humilde que isso não leva a nada, que tudo passa. Vivemos num mundo de competitividade, principalmente neste mundo cibernético, muitas vezes mal usado, mal entendido. Ele pode ser benéfico, como está sendo agora, estamos transmitindo e tanta gente está rezando conosco. Mas somos convidados a nos desapegarmos das coisas fúteis e passageiras que não nos revelam Deus. Mas principalmente
que nos liberte de outras pestes que ainda assolam a humanidade, como o indiferentismo, como a insensibilidade para com o próximo, como as injustiças de qualquer ordem, principalmente as sociais, as injustiças que clamam aos céus, a mentira, a inveja, a malquerença, a desavença, as drogas, os vícios e tantos males são pestes que hoje, no tempo odierno, afeta a vida da igreja e da humanidade principalmente. A palavra de Deus nos convidou a fazer o bem, mesmo que isso nos cause a morte, mesmo que isso nos cause a dor, como foi a vida de São Sebastião. Mas é melhor servir, amar a Deus fazendo o bem, do que servir ao mundo, as coisas deste mundo. Tenhamos esta alegria espiritual de saber que o discernimento cristão e o testemunho do glorioso Mártir nos convida a sermos autênticos no nosso evangelizar. A temática que perdurou estes 16 dias de festa foi tão profunda, dentro da dimensão e da dinâmica do ano jubilar de 2025 anos da encarnação de nosso Senhor, vamos celebrar. Iluminados por uma temática da esperança. Não é jubileu da esperança, é da encarnação. Mas a esperança é a palavra-chave que o Papa Francisco, o querido e amado Papa Francisco, nos propõe para vivermos bem este jubileu. Estamos dizendo e rezamos estes 16 dias que São Sebastião é um homem santo de Deus, mártir da igreja e é o defensor da fé e da esperança. Como honrar isto? Como pôr em prática esta verdade, deste belo tema em nossas vidas? Como defender a fé? Não é brigando, nem sempre fazendo uma apologia aleatória, não. Você defende a fé testemunhando, vivendo o amor, sendo mais orante, sendo mais piedoso, sendo mais verdadeiro, sendo mais justo, sendo católico, ser de verdade. Não um católico faz de conta, não um católico de conveniência, não um católico que só quer abarganhar as benéficas da fé, da religião e da igreja, mas um católico que, como São Sebastião fez, defende a igreja, a fé com a vida. E isso alimentando a esperança. Ele, Jesus, é o sentido da nossa esperança. Sejamos homens e mulheres de esperança. O mundo precisa disso. A sociedade precisa disso. A igreja mais ainda. A família mais ainda. Que nós possamos nutrir com essa festa a esperança em nosso coração. Sejamos homens e mulheres de esperança. Levemos esperança onde estivermos nós. O que fizermos nós, façamos para evidenciar a esperança cristã. Que, como disse São Paulo em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5 aos Romanos, ele disse que a esperança não decepciona. Romanos 5:5, a esperança não decepciona. Como não decepcionou a São Sebastião? Como não decepcionou a quem foi fiel? Como disse o próprio Evangelho de Jesus, que nos pede esta confiança, porque até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, para dizer, todo o nosso ser importa a Deus, toda a nossa vida é valiosa e preciosa aos olhos do Senhor. Que essa festa revigore o coração desta paróquia, deste pastor, o Padre Alexandre, do seu povo, das pastorais, dos movimentos, que tenhamos sempre a alegria de servir e de contar sempre com a proteção deste que é um grande santo. Devotemos, amemos São Sebastião e contemos com ele nas adversidades da vida. Mas a melhor opção que temos dessa festa é dizer a São Sebastião que ele também pode contar conosco, que nós queremos de igual modo nos tornarmos soldados fiéis e valentes, em defesa da fé, em defesa da esperança, em defesa da justiça, em defesa do amor, em defesa da família, em defesa de tudo aquilo que edifica a fé cristã e revela Cristo para nós. Que o glorioso Mártir São Sebastião nos proteja
e que tenhamos sempre a alegria de imitá-lo, de servi-lo na defesa da fé e da esperança. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.